Acredito que a verdadeira missão de qualquer pessoa aqui nessa vida começa quando ela se pergunta: quem sou eu? Antes disso, eu realmente acredito que a pessoa tá meio vivendo como um fantoche. Porque se ela não sabe quem ela é e se não apresenta o menor indício, o menor desejo de saber quem é, a vida dela meio que vai estar na mão do acaso. Ah, Dayana, você acredita em acaso? Não acredito. Mas, tipo assim, a pessoa não sabe nada sobre ela. Por ela não ter essa busca de saber quem ela é, de tanto ela ser ignorante a ela e, consequentemente, a vida, é como se as circunstâncias da vida dela fosse acaso, porque ela não tem consciência, que ela não se conhece. Esse tipo de pessoa é literalmente como um fantoche, porque se todas as pessoas estão falando pra ela fazer isso, ela faz. Se todo mundo tá indo pra aquele caminho, ela vai também. Se tá todo mundo fazendo parte daquele movimento, ela participa também. Se a maioria tá reforçando uma opinião, essa é a opinião dela também. Tudo o que acontece externamente a ela domina ela, porque ela não tem o mínimo de vida interior para saber quem ela é, o que ela pensa, qual é a sua verdade. Ela nunca parou para olhar para si mesma e questionou: o que eu acredito? O que eu acho certo? O que eu quero fazer? Se um ser humano não desenvolve o seu conjunto de ideias e valores, ele nunca vai passar de ser um manequim. Dona Lúcia Helena Galvão, uma grande filósofa, diz que se você não sabe quem você é e qual é o seu propósito, não tem como você ter referências para saber se o que você tá fazendo é certo ou errado, para saber se o caminho que você tá tomando é aonde você quer ir ou não, porque você não tem referência. Você não tem um ponto de partida, um princípio do qual guiar a sua vida. Se você não sabe quem você é, se você não sabe qual é o seu objetivo, qualquer coisa que aparecer pode ser. Qualquer coisa que as pessoas falarem que você é, você vai acreditar. Porque você não sabe, você não buscou saber. Como se a gente fosse viajar e ao invés da gente ligar o GPS e colocar um destino, a gente sair pegando qualquer estrada e esperar que ela nos leve a um lugar bacana. Quantas pessoas não têm a vida como uma viagem sem destino? Porque para saber qual é o melhor caminho a ser seguido, você tem que saber quem você é. Qual caminho combinaria com você? Não com o que as outras pessoas falam, especulam que você deve fazer, mas que está condizente com o tipo de pessoa que você é, com as coisas que você acredita. Então, é meio como se todas as coisas ao nosso redor estivessem apenas aguardando o momento que você fala: quem sou eu? Pode ser inconscientemente também, você não precisa falar diretamente, mas tudo comemora quando esse momento chega. Finalmente ele ou ela acordou, veio para o que realmente interessa. O início da sua jornada de busca interior. E quando você inicia isso, é um ótimo indício. Meus parabéns! Se você já não é mais um manequim do acaso, que não tem princípios ou não tem ideia do que você acredita, do qual é a sua verdade, sempre um songamonga que vai pelas ideias dos outros. Se você já não é mais assim, meus sinceros parabéns, porque cara, a maioria das pessoas, por mais bizarro, são massa. Sabe, uma boiada que vai tudo junto. Pra onde todo mundo estiver indo, a maioria estiver indo, ele vai também. Se todo mundo estiver indo pro buraco, ele vai junto. Porque ele não consegue identificar, ele não consegue cercear os movimentos da vida dele. Porque ele não tem consciência nem dele. Quem dirá dos movimentos, do que é a vida? Então, se você começou a buscar saber os indícios de quem você é, já é um caminho, já é um ótimo começo e você tem a minha admiração. Porém, naturalmente, quando a gente decide buscar saber quem nós somos, a gente vai buscar indícios através da nossa personalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa com tal aparência, que tem esses tais gostos, esse tal temperamento, que tem esses tipos de hábitos. E isso é muito interessante, porque é muito bom você se auto-observar, você ter uma autoconsciência de si mesmo. Porém, se nos identificarmos sermos apenas essa personalidade, a gente fica limitados a sermos só isso. E nós não somos só isso. Essa daqui é uma camada um pouquinho mais profunda no autoconhecimento. Então, por mais que você já tenha começado a buscar indícios para saber quem você é, você não pode se prender somente a esses indícios. Porque quando você se identifica ser como uma pessoa tal, que só gosta de tais coisas, que só é de um determinado jeito, acaba se cercando a essa identidade, ao seu ego. O seu ego tem um determinado tamanho e você não pode passar dele. Então essa caixinha que você se identificou ser é tudo que você pode ser. Você não pode ir fora, você não pode ir explorar
Porque todas as ações que você for tomar, todos os comportamentos, modo de pensar e sentir, vão ser pensados para confirmar a ideia que você tem de quem você é. Essa ideia é baseada no seu ego. E quando você se identifica com o seu ego, com a sua persona, isso te sufoca, te limita, tira a expressão potencial que você poderia estar usando para viver aqui no mundo. Por exemplo, se você acredita ser uma pessoa tímida, todas as suas tomadas de decisão vai ser voltada para confirmar essa ideia que você tem de si mesmo. Então, quando você for conversar com outras pessoas, inconscientemente o seu corpo vai naturalmente travar, você vai ficar paralisada, porque isso é o que sustenta a crença daquilo que você é. Então você tem que ter esses comportamentos para você sustentar essa autoimagem que você tem de si mesmo. Acreditam ser de tais formas e por ser dessa tal forma, ela não tem permissão para ser maior que isso. Elas se encaixam em uma caixa. Por exemplo, uma pessoa que acredita que ela é depressiva, não importa o que aconteça no mundo externo, se existe pessoas convidando ela para sair, se existe amigos falando que gosta dela, não importa nada, porque tudo que ela vai enxergar são os fatos, os pontos que confirmem aquela identidade dela. Então ela vai se sentir e pensar daquela forma para ela comprovar que ela é depressiva. Então, dentre todas as gamas de sentimento que ela poderia sentir, ela sempre vai sentir as mesmas emoções de sempre negativas, na maior parte, para confirmar a visão que ela tem dela mesma. E quando isso acontece, a nossa identidade torna-se uma prisão. Esse é só um exemplo, existem muitas outras variações do qual você mesmo que está me assistindo pode ter na sua vida. Alguma coisa que você acredita que você é desse jeito e você não pode sair disso, porque isso é você. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito mão de vaca. Você tem essa visão de si mesmo. Eu sou uma pessoa muito tonta para relacionamento e tem essa visão sobre isso. Tudo que você for tomar vai ser para confirmar a visão que você tem disso. Então, meio que você sempre vai se auto-sabotar para confirmar a visão que você tem de si mesmo. Você não percebe que você poderia só virar e fazer de um jeito diferente, porque você tá aprisionado nessa identidade. Essa identidade que foi criada através do seu passado, das referências que aconteceram lá atrás. Você sempre coloca como se aquilo ainda fosse verdade. É como se o seu passado sempre estivesse controlando o seu momento presente, do qual você não pode ter liberdade para escolher todas as opções que realmente existem. É como se existisse uma peneira que sempre vai fazer com que você varie da mesma forma sempre. Quando isso acontece, a forma como você se identifica, você já sabe um pouco quem você é, mas a forma como você se identifica agora, baseado através do seu ego, da sua persona, é quem te domina. E isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu falo isso, eu tô gravando esse vídeo, porque por muito tempo eu tive isso pra mim também. Porém, não é verdade. Só que o interessante é que se a gente analisar todas essas características dessa persona que a gente acredita ser quem somos, não são absolutas. Elas poderiam ser diferentes. Todas as suas características que você tem de si agora não são absolutas, não são verdades concretas. Elas são maleáveis, poderia ser diferente. Quando alguém pergunta quem você é, você responde o seu nome, a sua idade, a sua profissão, o seu endereço, filha de tal fulana. Todos esses adereços não são fixos, não são quem você é. Porque o seu nome, ele poderia ser diferente. Acredito que por pouco não foi diferente. A sua idade, você poderia ter nascido antes ou depois. A sua profissão poderia ser as mais variadas. O lugar onde você mora, o seu endereço, você poderia morar em outro lugar. Poderia ter nascido em um outro país. Os seus pais poderiam ser outros. E com isso eu digo até mesmo na questão do caráter, na forma do como eles te trataram. Então tudo poderia ser diferente. Existem imensas possibilidades de versões de você mesmo. Todas as potencialidades que você poderia ter sido. O seu passado é pó. O seu passado não te domina. Se você decidir aqui agora que você é uma pessoa diferente, você tem essa liberdade para ser. Porque o teu passado não te influencia. É só você que dá esse poder a ele. Então, você pode escolher todas essas potencialidades de si e expressar ela no momento presente.
Porque você tem essa liberdade, você não está presa na sua persona. Ok, mas o que eu pretendo com tudo isso? O que eu pretendo com essa informação é te contar de que você não é os seus adereços externos, nem mesmo as suas crenças enraizadas internamente. Porque tudo isso poderia ser diferente. Se você quiser mudar, você pode. Inclusive, eu tenho um cronograma de reprogramação mental que ajuda as pessoas a mudarem isso passo a passo. Cada aspecto da sua vida voltado para aquela sua versão que você deseja ser. Se você quiser saber mais, o link vai estar aqui na descrição. Porém, o assunto não é esse. O assunto é que todas as coisas que você apoiava até então ser você são mutáveis. E logo por elas serem mutáveis, elas não são você. Vocês já ouviram falar sobre a teoria do navio de Teseu? Teseu, após derrotar o Minotauro, voltou para a Grécia em um navio. E que por conta do passar do tempo e do desgaste, em cada parada que ele fazia, ele tinha que trocar as tábuas. Substituir as tábuas antigas por tábuas novas, para que ele conseguisse chegar até o destino. Aos poucos, durante as paradas ao longo da viagem, todas as tábuas daquele navio foram substituídas por novas. E a questão que fica é, após todas essas tábuas serem trocadas, esse ainda é o mesmo navio de quando ele deu início lá na jornada? Em minha visão, sim, porque a denominação navio de Teseu não se dá pelo seu conteúdo material, pelas tábuas no caso. O navio de Teseu é a essência imutável daquele veículo. Aquela essência que permaneceu intocável desde a criação até o desmanche daquela peça. É sublime, é sutil. Então sim, eu acredito que continua sendo o mesmo navio. Agora, se eu te falar que essa teoria não é sobre navios, eu gosto de interpretar como se fosse uma reflexão que nos diz que nós não somos a nossa identidade externa, não somos esse corpo, não somos a nossa aparência, não somos as nossas características externas, não somos nosso nome, a nossa idade. Porque tudo isso são tábuas que poderiam ser substituídas por novas. Ideias e concepções que podem ser trocadas durante a nossa vida. Podemos substituir tudo isso por coisas melhores. Mudar os aspectos da nossa personalidade sempre que a gente vê a necessidade de renovar, de estar de acordo com a nossa verdade. Porque se a gente é seres humanos, a gente vive evoluindo, vive crescendo, a gente muda a todo instante. Se você permanece fixo em um jeito de ser, enrijecida nessa identidade sempre quadrada, você não permite crescer. Você sempre vai ter essas convicções. Poxa, que chato! Tua vida inteira só teve isso, mas você não cresceu. Então, quando você permite trocar todas essas tábuas por tábuas melhores, porque você crescendo como ser humano, você vai mudar de ideia, vai trocar de concepções, porque essa é a nossa natureza. Nós somos seres fluidos. Saber disso nos dá alguns indícios para saber quem nós somos de verdade, então. Se todas as personalidades podem ser vestidas por nós para a gente ter a melhor experiência de cada momento presente, o que é, diante de tudo isso, que permanece intocável? Qual é a essência imutável diante desse objeto que somos nós, que podemos mudar? O que é a nossa essência? O que é nosso imutável, intocável? No livro O Despertar da Consciência, Neville Goddard nos diz que nós não somos as características que estamos sendo, mas somos aquilo que está sustentando ser essas características. Filosófico, né? Somos a consciência por detrás das coisas que estamos sendo. Porque se retirarmos tudo, resta-nos apenas a consciência. A consciência de que eu existo, de que eu sou. Mas as coisas que eu estou sendo, pode mudar. Assim que eu desejar, eu posso mudar, entende? Então, a única coisa que fica é essa consciência de que eu sou. Eu sou alguma coisa. A coisa tanto faz, mas eu sou. E é isso que permanece intocável em nós. A consciência de que eu sou. Logo, se essa é a única coisa intocável, quem nós somos de verdade é a consciência. Por si só, essa descoberta já explodiu a minha cabeça. Mas se você quiser aprender um pouquinho mais, vem comigo. Vamos dizer que, o autoconhecimento é tipo um túnel que vai aprofundando. Você saiu do nível de manequim, que é tipo raso, começou a se identificar com as coisas da sua personalidade. Aí disso você começou a ver que você não é ela, então você começou a aprofundar mais um pouco. Aí disso você percebeu que, quem sou eu? É mais profundo, não é o meu nome.
Não é as coisas fora de mim. Quem eu sou de verdade? Aí você começa a ver que você é a consciência. Aí disso começa a aprofundar ainda mais. Então, o autoconhecimento é um processo, uma coisa que você inicia e não para nunca mais. Então, se agora a gente sabe que em última instância nós somos a consciência, me resta saber qual é a natureza dessa tal consciência. Porque afinal, eu quero saber quem eu sou. E ao ir atrás dessa natureza da consciência, um vídeo aqui no YouTube maravilhoso. Eu vou deixar até o link aqui no card para vocês assistirem também, porque vai ajudar vocês a compreenderem. Fala sobre a evolução da consciência, a natureza da consciência. O que é isso? Basicamente, eu vou tentar resumir aqui para vocês. A consciência é a responsável por sustentar a vida de tudo que existe. Desde um átomo até um complexo de galáxias, existe uma consciência por trás que dá vida, cuida e organiza. A consciência é como se fosse um motor inserido em todas as coisas que existem. Desde uma bactéria, a um animal, a uma planta, a uma baleia jubarte, a um ser humano, até a um planeta, a uma galáxia, assim vai. Tudo tem um nível de consciência. E todos os movimentos que todas as coisas faz é pela consciência, pela inteligência de organização da consciência, da qual ela faz tudo evoluir, tudo subir para cima, tudo crescer. Desde a germinação de uma semente a uma árvore, até a gestação de um embrião a um ser humano. A consciência cuida de todos esses processos que a nossa mente racional não consegue entender. São coisas que a gente não consegue controlar. Até mesmo o nosso corpo. A gente não para e fica pensando, coração bata, pulmão respire. Acontecem por si só, porque existe uma consciência inserida em nós mesmos que organiza todos os sistemas do nosso próprio corpo. A própria consciência cuida de nós e é parte de nós. Somos carne da carne dela. Eu fiquei maravilhada ao descobrir isso. Porque, pensa comigo, se todas as coisas que existem têm essa consciência inserida, da qual dá vida, cuida e organiza para que tudo fique em ordem e evolua, o que é essa consciência se não a própria essência de Deus? E aqui eu preciso que você elimine toda aquela sua ideia de Deus convencional que eles plantaram na tua cabeça. Deus não é uma entidade com moral humana que julga os seres humanos, se vai pro céu ou se vai pro inferno. Isso é fantasia. Esqueçam de tudo isso. Deus, de verdade, é o todo. Deus é tudo que existe. Todas as coisas são Deus. Porque não existe nada fora de Deus. Deus é tudo que existe, é a própria existência. Não existe um mal a ser combatido ou um Deus a exaltar, porque não existe nada fora de Deus. Nem mesmo o mal é maior que Deus, porque o mal é em função do bem. Então não é como se existisse um diabo e um Deus. Não, existe. Isso é fantasia. Esquece disso, pô. Esquece disso. Deus é tudo. E ele fez tudo isso, ele criou todas as coisas, cuida de todas as coisas, organiza todas as coisas, faz todas as coisas crescer pra cima. Ele fez tudo isso, se não por amor. Ele nos ama incondicionalmente, todas as suas criações. Como é que você tem a coragem de me dizer que Deus vai te julgar se você for de tal jeito? Ele tá fazendo seu coração bater. E você vem me falar que ele não te ama? É porque vocês não têm a noção do que é realmente Deus. Então comecem a entender que Deus é tudo que existe, inclusive eu e você. Porque todas as coisas que existem fazem parte dessa consciência, porque tudo tem uma consciência inserida. Então, se todas as coisas têm uma consciência inserida por trás, essa consciência é que dá vida a todas essas coisas. E em última instância, se a gente tirar todas as facetas manifestadas, todas as formas manifestadas e deixar só a essência intocável, será apenas a consciência. Só vai existir ela. Só vai existir Deus. Então todas as coisas estão unidas. Todas as coisas
são um só. É Deus. Todas as coisas que existem está na experiência de Deus. Então a realidade da vida, a realidade de quem nós somos, é o próprio Deus experienciando diferentes facetas dele mesmo. Cada pessoa é uma partícula de Deus experienciando as diferentes facetas de quem ele é, da sua criação. Não existe nada fora dele. Tudo vem dele. E se Deus, esse que criou tudo isso, que gerou tudo isso e que cuida de tudo isso e que tem tudo isso interligado por meio dele, a consciência, e nós temos acesso a isso dentro de nós, porque nós também temos consciência, nós só somos o que eu sou, lembra? Então, se a gente é isso e nós fazemos parte de tudo isso, nós também podemos criar as coisas que nem ele. Fez o homem à sua imagem e semelhança? É porque nós também temos o poder de criar. As nossas realidades pessoal é uma criação nossa. A gente pode não ser o Deus absoluto que cria de tudo, porque quando a natureza dessa consciência é todas as coisas em nível mental que existem e têm a possibilidade de existir também. Então Deus é tudo que existe, tudo que tem a possibilidade de existir, todas as coisas que você pensa, que você sonha, e assim por diante, até as coisas que você nem tem ideia. É tudo, é um complexo assim. A nossa cabeça, enquanto seres humanos racionais, não consegue compreender a dimensão de Deus. Então nós não somos ele por absoluto. Porém, ele nos fez carne da sua carne. Talvez a gente não esteja criando tudo, mas a nossa realidade pessoal é criação nossa. Da mesma forma que ele cria tudo, a todo momento, a todo instante, cuida e organiza de todas essas coisas, somos nós que fazemos isso com a nossa realidade externa. Portanto, ao descobrir quem você é, você entende que você é o criador da sua realidade, que você está em conjunto com o próprio Deus, que se você desejar, você pode já estar em unidade. Unidade é um conceito que diz de todas as coisas serem um. Eu e meu pai somos um. Nós já somos. Tudo já é um com Deus. Não existe nada fora dele. Basta apenas a gente reconhecer. Ah, Dayana, mas o que você tá falando não é heresia, não é pecado. Eu falei, isso é fantasia, pô. Porque pensa comigo. Se Deus, que criou tudo isso, que é tudo isso, tem as partículas do qual somos nós, isso é uma partícula dele. Ele sendo ele, o que é que ele perderia por essa partícula reconhecer que faz parte desse conjunto? Nada! Ele só teria a ganhar, porque agora você tá acordando para que você é de verdade. Então não é heresia, é a sua natureza, é a nossa natureza. E é daqui que todas as transformações no mundo têm que começar. É uma revolução individual de cada pessoa, voltando-se a conectar com a sua consciência, com o seu Deus interno. Quando uma célula cura, outra célula cura, e de uma em uma cura tudo. Todas se voltam conscientemente para a criação harmônica, a harmonia e por bem de todos. Então não é errado você manifestar, você se reconhecer como criador. É a sua natureza, pô. Você tem que reconhecer isso. Então, sabendo de tudo isso, você agora sabe que você é o criador da sua realidade. De tudo que existe na sua realidade. Todas as coisas só existem porque você existe, porque a sua consciência existe nesse seu corpo. Então tudo parte de você. Sabendo disso, que todas as coisas acontecem porque estão sendo refletidas do seu interior, cabe a você a responsabilidade de intencionalizar, começar a fazer refletir coisas boas. Então começar a manifestar conscientemente não é técnica, não é pra ser vista com maus olhos de tipo, você nem acredita em lei da suposição. Você sabe a fundo o que isso significa? Pois bem, é a gente acordar pra nossa natureza, de quem nós somos, em essência. Esse vídeo foi muito profundo, cara. Eu não sei se vocês vão estar preparados para receber toda essa mensagem, mas meio que se isso chegou até você, é porque você tá precisando escutar. Quem nós somos é o sonho do próprio Deus. Se o sonho de Deus é a realidade que existe por completo, nossos sonhos individuais também são a nossa realidade pessoal. Se Deus, que é tudo, está contido em nós, nós também somos tudo. Nós também estamos contidos no todo. Se nada é impossível para Deus, nada também é impossível para nós, a não ser que a gente coloque coisas para nos impedir, porque somos nós
quem decidimos. Então, cara, agora que você sabe de tudo isso, que a sua natureza é ser criador, basta você se lapidar como pessoa para você começar a usar o seu poder conscientemente para criar as coisas que você tanto sonha, para melhorar a sua vida e a vida das outras pessoas, para melhorar o mundo. Desprende desse seu ego que te limita a esses padrões negativos que foram impostos a nós e se volte a reconhecer como essência criadora. Faça-o carne da sua carne, porque já somos carne da carne dele. Deseje ser o perfeito reflexo da grandiosidade e do amor do Deus que existe dentro de você. Tenha tanto amor por Deus que você seja uma pessoa grandiosa, porque isso vai expressar o tanto que você cria junto com Ele. Todas as suas bênçãos será Ele que tem te dado. Então, quanto mais abençoado você for, quanto mais íntegro você for, mais você vai estar refletindo o próprio Deus. Escolha refletir uma coisa boa, porque você está refletindo o próprio Deus. Saber quem você é, se reconhecendo com isso, é um caminho de volta pra casa. Cara, esse vídeo foi profundo. Eu espero que vocês sentem um pouco e absorvam tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E até o próximo. Não se esquece de se inscrever, de curtir e deixar um comentário do que você achou. Então é isso.